fepb.tv, onde vocês já estão nos acompanhando. Hoje temos aqui Iris, Helena e Lúcio, nossos convidados especiais para o Evangelho. E vamos começar com os nossos avisos. Vamos ter o Simpósio Paraibano de Atualidades Espíritas no dia 9 e 10 de março, com a participação de Fred Menezes, Marcelo Firmino, Lourenço Barros e Carlos Pereira. Também vamos ter o Encontro Amigos do Romance Fraterno, com Alberto Almeida, Samuel Magalhães e Leonardo Machado. Participação também do Grupo Acorde e Sibelius, vai ser no dia 4 de maio. E o nosso MIEP, fazendo 40 anos esse ano, de 9 a 12 de fevereiro, no período do Carnaval. E para vocês que quiserem mais informações, entre no fepb.org.br para acompanhar mais detalhes, o telefone de contato e para ter mais informações. Vamos começar com a nossa prece, e aí eu vou pedir a Lúcio que faça a nossa prece de hoje. Senhor Jesus, disseste em algum lugar do Evangelho, quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em teu nome, aí também estarias. É com esse intuito, é com esse procedimento que nós, aqui reunidos em nosso lar, rogamos a tua presença, o teu amparo, a tua proteção, dos amigos espirituais, para que uma outra edição do Evangelho no Lar possa acontecer e ser levado através da internet a outros lares mais distantes, a outros corações, a outras pessoas que possam acompanhar as lições que aqui vão ser trazidas do teu Evangelho de luz, servindo de base, servindo de norte, servindo de amparo para os procedimentos que nós, como partícipes da sociedade em que nos inserimos, somos chamados a vivenciar. Auxilia-nos o nosso entendimento, a nossa compreensão, e que o lar de todas as pessoas que estão aqui presentes, encarnadas e desencarnadas, seja brilhantada por essa luz maravilhosa. Graças a Deus. Então vamos com o nosso Evangelho, com o tema Muito se pedirá aquele que muito recebeu, que vocês em casa votaram. E capítulo 18, para quem quiser acompanhar em casa, mas nós também vamos ter nossos slides aqui. Vamos começar com o primeiro slide. Calma que tivemos algum problema. Vamos lá. O servo que souber da vontade do seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto, e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade, e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àqueles a quem mais coisas se haja confiado. São Lucas capítulo 7, versículos 47 e 48. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que veis, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. São João capítulo 9, versículos 39 a 41. Então esse primeiro slide, essa primeira parte, traz pra gente um resumo, mais ou menos, do nosso tema, muito se pedirá aquele que muito recebeu. Ele traz aqui logo no comecinho, que aquele do amo, aquele que souber o que deverá ser feito e não fizer, vai ser mais cobrado do que aquele que não saberia, mas mesmo assim fez por onde mereceu o castigo. E aí eu pergunto a vocês, por que isso? Da gente, quanto mais responsável você é, mais você é cobrado, quanto menos responsável, menos se é cobrado. Por que existe
essa lei de causa e efeito, assim? A justiça divina, ela se desdobra de uma forma que nós não podemos fugir a nenhuma das nossas responsabilidades. Qualquer erro que nós cometemos sempre terá a consequência. Fomos criados, está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos, como bem nos disse o Espírito de Verdade, simples e ignorantes. Mas essa ignorância dinâmica, né, com o passar do tempo, ela vai diminuindo e com essa diminuição a responsabilidade vai chegando. Essas palavras de São Lucas e de São João, elas mostram que a condição de que toda a humanidade tem atravessado ao longo dos milênios do conhecimento das verdades cristãs. A gente percebe que Jesus denuncia, traz essas lições, mas mostra que nenhuma pessoa, nada do que a gente faça na nossa trajetória de vida, todas as coisas que nós fizermos têm uma consequência, né? E se tem uma consequência, essa consequência será mais rigorosa a partir da nossa compreensão, do nosso conhecimento, das nossas experiências, vamos dizer, exitosas dentro do conhecimento. Quando a gente sabe o que devemos fazer e não fazemos, nós incorremos em consequências graves. E aí é que nós falhamos perante as leis divinas, que são sábias. Elas sabem, elas vão no âmago da questão. Todas as vezes Jesus enuncia faz uma parábola dos dois servos. Um servo, ele sabia o que o amo queria e o outro não. Aquele que não sabia e fez, aquele que sabia e fez o que o amo queria, ele vai ser punido com muito mais rigor. Vamos dizer assim, porque essa condição está expressa na própria lei divina. Você vê o enunciado foi o seguinte. Vamos colocar ela em trocados em miúdos aqui. Um dono de um rebanho pede ao seu filho que leve os animais para beber água. E ele diz ao seu pai que vai assim proceder. Mas aí ele sai, vai por outra, se diverte nas estalagens e procura outros caminhos e não faz o que o pai dele determinou. O outro filho não sabia qual era a ordem do pai e, mesmo não sabendo qual era a ordem do pai, foi lá e levou os animais para dar de beber aqueles animais. Ora, os dois são passíveis de castigo, porque o primeiro disse que ia, mas não foi. O segundo nem apareceu para receber as ordens. Já estava no mundo, já estava procurando, mas ele ficou com a cabeça, sentiu culpado e por algum motivo ele retornou e pensou, não, eu acho que meu pai quer que eu leve esses animais, eu vou fazer alguma coisa, vou levar os animais para beber água. Ele agiu por impulso, mas ignorava as ordens do pai. Então, ambos foram punidos, só que o que foi punido com mais rigor foi o que sabia o que era o que seu pai queria e não fez. Então, a lei divina trata justamente cada um de nós, a partir do conhecimento que nós já temos. Se nós temos esse conhecimento, se nós somos portadores de uma vivência positiva, e mesmo assim nós não agimos de acordo com o conhecimento que nós temos, certamente que nós vamos sofrer bastante por conta dessas consequências que a lei vai nos cobrar.
Isso é a ação da lei de ação e reação. É como o senhor falou essa história, o segundo mesmo sabendo, mesmo tendo errado, né, mesmo tendo um motivo para ser castigado, vai ser menos justamente por não saber do que ele ignorava, né? Feito, né? As ordens do pai. E nessa segunda parte que São João traz pra gente, que ele fala que vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. O que seria? É muito interessante, porque você vê quando João fala nessa passagem do Evangelho no capítulo 9, é interessante, porque os fariseus que estavam ali naquele círculo de pessoas, eles se sentiram... Eles eram as pessoas mais esclarecidas, eles tinham conhecimento religioso, eles estudavam desde criança, era uma coisa assim muito rigorosa, eles decoravam mesmo, eles tinham conhecimento total da lei, ou dos livros da religião judaica, e tinham um conhecimento preciso, eles sabiam enunciar tudo, mas não aplicavam. E quando Jesus disse, pergunta aí, se fosseis cegos, não terias pecado, isso significava que se eles... a luz da razão. Isso significava que quanto mais você se esclarece o seu espírito, você se torna cego para o erro, para o pecado, para o desmantelo, para se desviar do caminho reto. Então, quanto mais você se elucida, se esclarece, quanto mais você compreende o mundo espiritual, você fica cego para as coisas do mundo, para as coisas das paixões mundanas. Por isso que Jesus disse, se fosseis cegos para as coisas do mundo, não terias pecado. Né? Então, a gente tem que compreender desse sentido. Agora, dizeis que vedes, mas não fazes aquilo que o teu conhecimento preconiza, então em vós permanece o pecado. Então a gente precisa sempre observar esses aspectos. Cada vez que a gente mais se detém nos conhecimentos da vida espiritual, mais a gente fica cego para as coisas das paixões do mundo. Isso é uma grande realidade. Daí Jesus ter dito, se fosseis cegos, não terias pecado. Mas agora dizeis que vedes, é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Vem daquela mesma linha de quem tem ouvidos que ouçam, né? Todo mundo tem ouvido, o problema vai ser abrir esse ouvido agora interpretar ouvir. Esse conhecimento à luz do que a realidade, a verdade, traz, é que está um grande problema. Um grande problema. Engraçado que nessa passagem aqui, o Espírito, ele vai falar que o ensino dos Espíritos, a doutrina espírita, ela é passada de várias formas diferentes. Então, para cada capítulo que a gente vê aqui, tem uma mensagem de um Espírito, tem mais de uma mensagem, né? Tem, no mesmo trecho tem uma mensagem de um Espírito X, de um Espírito Y, de outro e tal. Então, é como se cada pessoa tivesse sua forma de entender e de interpretação, tivesse várias interpretações, já dando essa facilidade do entendimento, né? Mas mesmo assim, ainda continua, ainda existe essa coisa de quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, que não acontece. Eu acredito, e o Evangelho fala, assim, que a gente precisa ter duas asas para alçar voo, né? Tem que ter a asa intelectual, mas não pode esquecer a asa espiritual, que é o que faz o espírito realmente é o que vale a pena, né? Transcender, a pessoa evoluir e tal. Vamos então passando para o nosso próximo slide. Principalmente ao ensino dos espíritos que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além do evangelho que os contém achar-se espalhados somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quando há que não leem, e entre os que leem, quanto os que não compreendem.
Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sobre diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda parte. E aí a gente já segue na próxima, que tem a mesma linha. Nenhum dos que os recebem, os que recebam diretamente ou por intermédio de outrem, pode alegar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes, curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. E aí vem o que você estava falando, né? A questão dos espíritos se comunicarem por toda parte. A gente sempre vai ter meios de conhecer a verdade. Ele até São fala, chamamentos, né? São vários. Sempre teremos os chamamentos. E ele deixa claro aqui, né? Os letrados, os que não... Os iletrados, os crentes, os incrédulos, cristãos ou não. Todo mundo vai ser apresentado a esse conhecimento. E aí cabe a nós escolher ou não seguir, né? E aí é que vem a questão da responsabilidade. Olha, Isabela, tem um texto de, se não me engano, é de Humberto de Campos, no livro Crônicas do Além-Túmulo. É muito interessante porque ele fala que num determinado momento, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele, quando foi dormir, ele sentiu que estava desdobrando, né? E desdobrando, ele sentiu perto dele um espírito vindo das regiões celestiais. Ele sabia que era um espírito que vinha das regiões celestiais e o levava para uma região muito nevoenta, uma região umbralina. E lá nessa região ele se viu cercado por centenas de gemidos, milhares de vultos gemendo, e aquele bramido, aquele clamor todo fazia com que cortava o coração. Então ele em determinado momento ele se volta para aquele espírito e pergunta a ele se aqueles que estavam gemendo naquela situação eram os que haviam crucificado Jesus. Ao espírito, não, de jeito nenhum. Os que já cometeram esses desatinos foram perdoados, tiveram várias experiências reencarnatórias e puderam resgatar, de sorte que nenhum deles estão mais na condição de espíritos atrasados, já estão nas regiões celestes. Aí ele disse, então, esses que estão gemendo devem ser os imperadores de Roma, Calígula. Aí ele disse, não, esses que foram os imperadores de Roma, esses já tiveram oportunidades, outras de reencarnação. Alguns já sublimaram já as suas dificuldades e outros ainda estão passando por, vamos dizer assim, por processos de purgação, né? E a caminho da remissão. Aí Allan Kardec pergunta mais uma vez, então ele pensou, ele nem perguntou, né? Ele pensou em Gengis Khan, pensou em Alarico, pensou em Átila, o rei dos Hunos. Aí o espírito captou o pensamento dele e disse, não, esses guerreiros que você enuncia aí, eles eram ignorantes completamente das verdades espirituais e já foram esclarecidos, e eles já encaminharam já para mundos mais espiritualizados, porque já resgataram os seus débitos. Aí ele disse, mas então quem são esses que estão gemendo com tanta dor no coração, com tanto sofrimento? Aí o Espírito disse a ele que eram aqueles que tinham conhecimento das verdades cristãs
mas que, apesar de terem conhecimento dessas verdades, apesar de terem os conhecimentos desse, optaram por vontade própria em fazer o mal, mesmo sabendo qual era o caminho do bem. Então, neste momento ele teve um impacto tão forte, tão assim, que ele retorna à carne, ele acorda daquele passeio, né, espiritual, e ele reflete, né, nas páginas dessa obra, Cartas e Crônicas, o nosso querido Humberto de Campos, que nós espíritos estamos inseridos ali, e a nossa responsabilidade é muito grande, uma vez que os nossos atos têm que estar em sintonia com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós dizemos, com aquilo que na tribuna, com aquilo que na condição de espírito a gente faz. Tantas pessoas que poderão ter uma queda, uma falha, se nós falharmos também na nossa trajetória de vida, né? Eu conheço uma pessoa que deixou a igreja simplesmente porque ela chegou na sexta-feira da Paixão, né, na casa paroquial, foi falar com o padre e viu o padre comendo um pernil de porco, né? O padre almoçando e comendo um pernil de porco. Aí ela ficou tão chocada com aquilo que passou um monte de tempo sem religião, sem nada. Chocada com aquilo. Ela achava que ela tinha sido enganada, porque na sexta-feira da Paixão era para estar todo mundo comendo peixe, ovos, derivados de leite, né? Mas não se come carne. E isso, ela vendo o pastor da igreja dela comendo carne, ela se sentiu traída. Então, da mesma forma, se nós pisarmos em falso, né, como na condição de espírita, tem muita gente que diz assim, ah, seu Lúcio, eu vim aqui por causa do senhor, eu me tornei espírita por causa do senhor, né? Jovens que hoje usam a tribuna. Eu tive felicidade, né, de ver um jovem que hoje faz palestra lá, né, no centro espírita, no Sertão, ele dizer que tinha assistido palestra minha e se tornado espírita a partir daí. Transformado. Já pensou que responsabilidade? Então, a gente comete um desatino, comete uma falha moral, grave ou não, mas que seja, como eu não acho que o padre cometeu uma falha nenhuma, moralmente falando, né? Mas para aquela pessoa ela achou que foi uma traição, né? E de repente, nós espíritas temos um cuidado com a nossa família, né? Com a nossa maneira de ser. De repente a gente pisa em falso, né? No sentido de dar uma falha moral. E quantas pessoas não vão falhar por conta da nossa queda, né? Então a responsabilidade é muito grande. Por isso que o Evangelho de hoje chama a nossa atenção. Se nós somos espíritas, não podemos ser espíritas assim, da boca para fora, meia boca, muito bem, da boca para fora, ou meia boca. É mais fácil de acontecer ser só a carcaça. Agora nós não somos anjos assim, de dizer assim, não, de vez em quando a gente, ai meu Deus, comete um erro, uma falha, mas que não seja uma falha gritante, né? Que não seja uma falha, né? Porque nós temos discernimento, nós temos um livre-arbítrio que nos permite optar por esta ou por aquela atitude. Então, por isso que o Evangelho chama a nossa reflexão. Esse Evangelho é de suma importância para isso. Nós precisamos ter consciência de que tudo que nós fizermos tem uma responsabilidade, tem uma consequência. É como um dominó, né? Tá um pezinho ali, aquela fileira de qualquer um que caia, ele derrubará fatalmente outros e outros e outros e outros e outros e outros. O exemplo é muito importante Sem dúvida, meu filho. Nessa hora, né? Porque a gente não pode violentar a consciência de ninguém. Principalmente se é o caso de uma pessoa que ouve
que não quer ouvir, no caso, né? Que conhece, Acha bonito. que acha bonito e não tal, quer. mas não quer ouvir e tal. Então a gente não pode fazer, não pode forçar uma pessoa a acreditar no que a gente acredita. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem até a obrigação, né? Tem um comprometimento de dar o exemplo. Sabe por quê? E aí, às vezes, quando as pessoas verem você não mais caindo onde você caía, elas começam a pensar, realmente isso aí mudou, funciona e tal. Mas o difícil é você não cair onde você caía, né? Tudo é difícil, mas tudo é um E comprometimento sabe que é por que é válido. isso? Para nós espíritos, porque o conhecimento da doutrina espírita, ele fornece conhecimentos, ele fornece lições, ele fornece respostas para todas as indagações que fizeram a sua angústia, que fazem a angústia da maioria das pessoas que querem respostas para questões transcendentais, questões importantes da vida, e não tem essas respostas. Quando não tem, a pessoa entra em desequilíbrio, e esse desequilíbrio pode ser transmitido para a família toda. Então, à medida que você entra em sintonia, ou começa a beber desses conhecimentos, você se transforma. O primeiro elemento. Né? Então você está recebendo muita coisa da lei divina. Você está recebendo uma lição que traz resposta para qualquer indagação que você queira fazer a respeito da sua existência, passada, presente e futura. Sem contar que quanto mais você vai aprendendo e vai estudando, você vai conhecendo mais coisas e vai como se seu campo mental se abrisse para outras informações, para outras coisas. É como se fosse uma fonte inesgotável. Porque a gente está apenas no começo. Você, quando é ignorante, você tem duas opções. Você tem um caminho X, um caminho Y. Quando você tem o conhecimento, você tem um leque de opções. Você já começa a ter múltiplas opções que vão diminuindo os percalços da estrada. Então, o fato de você ter conhecimento significa que você vai ampliar a sua capacidade de escolhas. Você vai se fortalecer nessa capacidade de escolha e, em se fortalecendo, você vai ter condições de errar menos. Não significa que você vai errar menos, mas você vai ter condições de errar menos. Agora, o fato de você errar menos vai depender da sua vontade, do seu moto próprio, né, do seu ânimos, né? Então nós é que vamos fazer essas opções de acertar ou não. Então o espírita tem essa responsabilidade. Ressalvando só aqui o que a nossa pedagoga, psicopedagoga Neidinha falou aqui, o exemplo é a única. Não é a maneira de educar, é a única. O exemplo não é a maneira de educar, é a única. É a única. E vamos pegar aqui o fio da meada, a gente está falando do espiritismo, Do espiritismo, já, então vamos né? falar agora um pouquinho dos médiuns, né? Vamos para o nosso próximo slide. Os médiuns que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis, são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação e porque, se não cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Mas, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Para o médium, assim, essa mensagem ela é muito importante para todos nós, porque além de que todos nós somos médios, né? Cada um tem o seu grau de mediunidade, mas para aquele que é médium ostensivo, eu acho que isso é mais visível, assim, é mais claro ainda a importância desse trabalho, assim, porque a mediunidade em si ela já é um chamamento para o trabalho, para o desenvolvimento do ser, assim. Então, se não há um trabalho, se não há se essa mediunidade ela não é usada para o bem, ela consome o médium, né? São muitas energias que não são usadas, que não são bem aproveitadas, e isso é muito, muito ruim, assim. Isso desgasta a máquina
do corpo e acaba sendo um problema pro próprio médium, assim. A mediunidade acaba sendo um dos maiores exemplos, né? De que Isso. que muito foi dado, muito será E cobrado. outra coisa que é falada aqui, que se não cegasse o orgulho. Assim, muitas vezes a gente vê pessoas que negam até a existência de Deus por orgulho, porque eles não admitem Muito que materialistas, exista, muito materialistas, eles não admitem que exista algo acima deles, algo capaz de criar o ser humano, criar a natureza, criar o universo. Então, a fonte de toda negação é o orgulho. Verdade. Os médiuns, que são os medianeiros, que são aqueles que têm uma faculdade de serem intermediários entre os dois planos da vida, né? O plano material, que é esse que nós estamos encarnados, e o plano espiritual, que é onde vamos depois levados pelo fenômeno da morte, né? para lá. Esse médium, ele é uma criatura que primeiro toma contato com as lições que são de importância para que a gente tenha uma certeza absoluta da existência da vida espiritual. Então, eles têm essa condição de, recebendo a mensagem através da vidência, através da psicografia, a escrita, Nos né? elucidar. Através da psicofonia, através das mais de 200 tipos de mediunidades que são catalogadas, né? No próprio livro dos médiuns nós já encontramos essa catalogação feita por Allan Kardec, mostrando que eles têm um primeiro contato, eles têm a capacidade de se esclarecerem. Agora, nós seres humanos, nós encarnados ainda, temos um atavismo que nos leva, nos liga, né, enquanto na carne, a considerar sempre o julgamento, as imperfeições, os erros das outras pessoas. Então, quando recebemos, enquanto médium, uma mensagem, e essa mensagem é transmitida para a elucidação geral, principalmente do médium que recebe, ele infelizmente, ele se desliga. Ele diz, não, eu já sei dessas coisas, isso aí eu já sei de sobra, e não utiliza para ele. E não faz, na verdade, aquela lição é para ele, primeiramente, né? Todos os que estão ouvindo vão se beneficiar e também tomem para si. E, em seguida, qualquer pessoa que lê aquela mensagem, qualquer pessoa que perceber aquele comentário, que entrar em contato com aquela lição, também vai tomar para si, né? Aí sim, a lição vai atingir o seu objetivo. Mas nós, digamos assim, temos uma propensão a achar que, não, a mensagem que o Espírito João de Anjos me mandou através do médium tal, ela é muito boa para Vitor, para Moisés, para Neidinha, para Yuri, mas vocês aí vão fazer o possível para vocês se adaptarem ao que a mensagem diz. Aí, mas não é isso que... Esse não é o objetivo. Então, por isso que a quem muito foi dado, muito será pedido, né? É por isso que o Evangelho chama a nossa atenção. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Nós estamos recebendo, não é pouco, é muito. Essa passagem me lembra sempre a parábola dos talentos, né? Uhum. Que é uma coisa muito importante, assim, que a gente recebe a gente reencarna e tem oportunidades demais. Todos os dias a gente tem várias oportunidades de fazer o bem, e aí como a gente faz para passar esse conhecimento adiante, assim? Eu tinha falado da outra vez que a gente não deve violentar nenhuma consciência, e Neidinha bem falou que o exemplo é a única forma de educação, né? Mas aí a gente fica naquela, né? Será que se eu não falar, eu vou estar enterrando? Será que é o momento certo? Às vezes eu fico muito, né? Tenho muito essa dúvida, assim, siga a sua intuição.
às vezes a gente tem uma oportunidade de falar, mas será que eu vou estar sendo e tal? Mas eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, assim. A gente tem um conhecimento, tem o exemplo e não deve enterrar os talentos. Que o talento não é só um dom, como se bem as pessoas falam. Tem muita um dom forma de de cantar, interpretação um do dom talento, de né? fazer uma determinada coisa. Às vezes a pessoa tem um talento de consolo, de carinho, de atenção, de várias São coisas. muitas formas. Aí sempre me lembro muito, quando eu lembro, vejo essa passagem, eu recordo da parábola dos talentos. Aí já caminhando para o nosso último slide. E aí já vai trazer o que a gente estava falando já. Tá ok aí, Vitor? Por esta sentença, se fosseis cegos não tereis pecado, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser, e eram, com efeito, os mais esclarecidos da nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houveram aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que faculta. Multiplicará também os números dos escolhidos. E aí traz o que a gente já estava falando, questão do espírita ser o mais cobrado, né? A gente sabe muito, muito nos foi dado e muito nos será cobrado, né? Como o Evangelho ele sempre tem uma proposta positiva, né, para todos, né? A gente gostaria de frisar bastante essa última parte aqui, no sentido de quanto consolo ele nos traz, né? Porque ele diz assim, o mesmo se dá hoje. Na mesma forma que os fariseus do passado, eles tinham uma preocupação de mascarar, né, a sua condição, de fazer uma coisa e dizer outra, né? Também nós, na nossa sociedade, nós nos deparamos com situações em que as pessoas do nosso convívio, do nosso círculo, também fazem a mesma coisa. Inclusive nós, Muitas vezes, como espírito, a gente dá umas mancadas. Se pega assim, no trânsito, assim, com vontade de... Não é em todas as situações, né? Eu me lembro que eu fui fazer uma palestra no Dona Joaninha, no centro Luiz Sérgio, e quem me precedeu na fala foi o Otávio Caumo. E o Otávio Caumo falando sobre essas circunstâncias da máscara humana. Ele foi falar numa casa espírita e o dirigente da casa espírita, perguntou a ele, depois que terminou pegou o microfone e disse, oi, gente, tem alguém aí que tenha conhecimento no Detran que possa ajudar a tirar uma multa? Levei uma multa hoje, passei no sinal vermelho, aí eu queria ver se alguém de vocês tem conhecimento de alguém. Uma pessoa. Aí ele disse, meu Deus do céu. A pessoa, olha a situação, né? A gente não tem como analisar uma situação dessa. O cara erra, passa um atestado de que errou e ainda quer consertar o erro com outro erro, mais grave ainda, né? Quer dizer, são esse tipo de coisa que, se a gente não tiver cuidado, vão afundando a nossa consciência de tal maneira que quando a gente vê, a gente está numa situação muito difícil. Então, olha o consolo, mas também aqueles que houverem aproveitado, muito será dado. Então, eu digo de mim, né, que já sou espírita há muito tempo, mais de 30 anos que eu tive felicidade de conhecer a doutrina espírita. Minha família todinha foi criada vendo semanalmente, religiosamente, podemos assim dizer, o Evangelho no lar, né? Aqui em casa, as meninas
antes de nascer, Yuri, no dia que ele nasceu, já nasceu No dia do com o Evangelho no lar. Então, eu posso dizer que recebi muito conhecimento, muitas lições, as mais belas, as mais, vamos dizer assim, as mais felizes lições que uma pessoa poderia ter recebido. Mas também fui, não é, chamado a dar um testemunho de responsabilidade perante esse compromisso, perante essas lições que eu recebi. Não poucas vezes eu passei situações aflitivas e, como eu tinha um conhecimento da doutrina espírita, eu costumo dizer assim, fui seguro pelos cabelos, quando eu já ia afundando no abismo. Muitas vezes, escapei de morte, de ser assassinado, de tanta coisa que vocês nem imaginam. E a doutrina espírita, eu devo isso a essa felicidade, que é ter o conhecimento da doutrina espírita. Eu costumo dizer que a doutrina espírita, ela consola, ela ampara e salva as criaturas. Eu posso dizer que a doutrina espírita me salvou muitas vezes. Por isso, o testemunho, por isso a gente tem que ter esse carinho, esse cuidado. A última frase é uma frase de total esperança, né? Que ele fala que multiplica, né? Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Então é uma opção da pessoa, mas essa é uma mensagem que nos enche de esperança, porque depende muito de como a gente vai ver isso, né? É só uma mudança de ponto de vista. E ressaltando aqui que ele fala, né, do espírita sincero, que deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa lhe diga a respeito. Ou seja, estudar. Pois é. Não vale ficar só juventude na evangelização, adulto na palestra Ontem mesmo pública, eu escutei um estudar. amigo falando, eu dei um evangelho de presente a essa amiga, aí ela falou assim: eu faço o evangelho, mas sempre eu abro, nunca cai uma coisa que é pra mim. Nunca cai nada que... Aí eu fiz, não, mas não é possível que não tenha uma letrinha que não vá ajudar e tal, não sei o quê. Olha direitinho. Nunca é pra mim. Eu disse, então guarda essa mensagem, que um dia pode ser que sirva. Exatamente, um dia, quem sabe. Então é isso aí, né? E também a gente ter sempre na cabeça a questão de só porque a gente é espírita e nós temos muito conhecimento, eu tenho muito conhecimento, sou espírita. Não deixar a vaidade, né? Pelo contrário, né? A responsabilidade é maior. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, já estamos no nosso tempo esgotado, não é isso? E vamos rapidinho para o nosso último slide para lembrar do tema para votação, não é isso? Oi, peraí. Já tá ok, Vitor? Mundos Regeneradores, capítulo 3. A Realeza de Jesus, capítulo 2. A Fé Humana e a Fé Divina, capítulo 19. E para votar, vocês acessam facebook.com/fespb. E nossa votação já vai estar ou amanhã, hoje à noite ou amanhã pela manhã para votação. E vocês escolhem o tema do nosso próprio evangelho, nosso próximo evangelho. Agradeço a Lúcio e a Iris pela participação conosco hoje, pelo essa grande apoio e ajuda, né? E Yara, nossa que fez o momento musical aqui. A Germana também, que está nos recebendo aqui. E a todos vocês que nos acompanharam. E eu deixo para as palavras finais de cada um. Nós que agradecemos, né, Pai? Nossa família que agradece de receber esse Evangelho Um Lar, que é uma iniciativa tão importante assim para a implantação do Evangelho no Lar em outros locais, que não de forma presencial, mas virtual, que é uma prática que tem nos ajudado muito. Eu nasci com o Evangelho
no lar, e já é uma prática muito consolidada aqui na nossa casa. E nós queremos agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco, que acompanharam o programa, acompanharam o Evangelho, e incentivar a prática do Evangelho no lar, na família de vocês, na casa, mesmo que a família seja você e um cachorro, você e uma avó, você sozinho, que ninguém queira participar, mas é muito importante se fazer o Evangelho e ter esse momento de conexão. É isso. Vocês já estão com a responsabilidade aí, já sabem que tem que fazer o Evangelho, né? Se não fizer agora... É a tarefa de casa. Pois é. E aí, aproveitar que você já nos falou, vamos pedir para você fazer a prece final também. Perfeito. Deus, Pai de justiça e de bondade, estamos aqui reunidos em Teu nome para agradecer as oportunidades que temos todos os dias e pedir perdão por muitas vezes não valorizarmos e não fazermos o que deveríamos ter feito. Gostaríamos de agradecer, somente agradecer pelo conhecimento, o conhecimento do Evangelho, do Espiritismo, das leis que há 2000 anos estão lutando para entrar no nosso coração, que as palavras desse Evangelho possam se tornar atos, atitudes no nosso dia a dia, na nossa vida, que possamos beneficiar o nosso espírito e assim poder fazer o bem para os outros, para o próximo. Que cada um de nós que estamos aqui reunidos agora, seja encarnados, desencarnados, virtuais ou não, que possam receber essas bênçãos que nesse momento estamos recebendo da espiritualidade. Graças te damos hoje e amanhã e sempre. Assim seja. Assim seja. Então nos encontraremos na próxima sexta-feira. Obrigada e boa noite. Graças a Deus. Anunciando o que? Já lembrei. Isso. Não transmitimos pela Rede Amiga Espírita, porque tivemos um probleminha no começo, questões técnicas, mas na próxima sexta-feira a gente vai voltar com a transmissão normal, na federação, na fepb.tv, redeamigaespírita.com.br. Agora sim. Céu. Meu Deus do céu. Acabou. Que beleza. Para que vivas em harmonia com os outros, e estes contigo, necessitas manter um programa pessoal, mínimo que seja, indispensável aos resultados felizes. A pessoa que vive bem com as demais conseguiu desenvolver um espírito de cooperação, grande naturalidade em dar como em receber. Pequenos e simples atos de consideração constituem a primeira regra para um bom relacionamento humano e social. Se desejas realmente viver em harmonia, tenta ser paciente. A presença inimiga da amizade, não em relação aos outros, e descontrole em que atua. Desse modo, organiza todos os teus momentos
de forma que não necessite